Experiência fora do corpo. Prova de vida após a morte? Para muitos, as experiências extracorpóreas, que podem ser definidas como projeções astrais, viagem fora do corpo, e as experiências de quase-morte, também conhecidas como EQM, são irrefutáveis. Aqueles que passaram por essas experiências muitas vezes não conseguem defini-las com palavras usuais do nosso vocabulário. Muitos dizem que a experiência é praticamente inenarrável, porque o vocabulário humano é muito limitado. Para muitos, é simplesmente uma manifestação sobrenatural, inexplicável. Já para outros, é artigo e material de muita pesquisa científica. As experiências fora do corpo são definidas como experiências de quase-morte, as chamadas EQMs, e como viagem astral. As EQMs são aquelas aonde o indivíduo é considerado clinicamente morto e, no entanto, é capaz de descrever, após a sua ressuscitação médica, tudo o que ocorreu durante todos os procedimentos, com detalhes impressionantes. A viagem astral é a projeção do espírito, para muitos, a projeção da consciência, onde o indivíduo se vê flutuando como se fosse um balão de gás e enxerga seu corpo e todo o ambiente à sua volta. Também é capaz de fornecer detalhes a respeito do local onde se encontra. Mas as experiências de quase-morte possuem um caráter muito mais contundente, muito mais marcante. As experiências de viagem astral já são cientificamente pesquisadas e, segundo o Dr. Scott Rogo, parapsicólogo norte-americano, esse fenômeno é real. O corpo pode permanecer inerte, mas a consciência se mantém ativa, demonstrando que não é parte inseparável do corpo físico. A senhora Carlina Larsen, uma dona de casa de Vermont, nunca tinha ouvido falar da experiência fora do corpo, até que uma noite ela se deitou e adormeceu ao som da música de câmara que seu marido e amigos tocavam numa sala muito próxima do seu quarto. Ela relata: um sentimento de profunda depressão e apreensão me tomou, e forte torpor paralisou todos os meus músculos. A seguir, me vi de pé, ao lado de minha cama, olhando atentamente para meu corpo físico, ali deitado. A senhora Larsen desceu a escada em seu novo corpo e ela descreveu esse novo corpo como mais radioso do que o corpo físico. E deu uma espiadinha no ensaio do marido. Mais tarde, quando voltou para seu corpo físico, confirmou com o marido tudo o que tinha observado, coisas que não saberia como descrever antes da experiência. Muitas vezes o sobrenatural se confunde com o parapsicológico. A parapsicologia tenta explicar seus fenômenos de uma forma puramente científica, ou pelo menos o mais próximo possível do estudo científico. Experiências de viagem astral e experiências de quase-morte são regularmente relatadas por pessoas comuns. Entretanto, há pessoas consideradas, digamos, do meio científico, que passam por experiências semelhantes, como é o caso do respeitado e conhecido médico inglês Sir Auckland Geddes, que relatou
para a Royal Medical Society sua estranha experiência de quase morte. Declara o médico. Eu estava muito doente, mas de repente compreendi que minha consciência se separava de outra consciência que também era eu. O ego-consciência que agora eu era, parecia fora do corpo que eu via na cama e que era meu. O médico viu-se numa aparição, percebendo seu corpo, de onde ele estava, do alto do quarto onde se encontrava. Viu seu colega de profissão tentando reanimá-lo com uma injeção de cânfora. Nesse momento, a consciência se obscureceu e, de novo, ele se encontrou em seu corpo. Mas, depois do ocorrido, conseguiu verificar que tudo que ele notara durante a experiência era realmente tudo aquilo que ocorreu. Era real, embora tenha parecido simplesmente um sonho para ele. Projeção da consciência, manifestação fora do corpo, viagem astral, projeção astral, desdobramento, são todas definições de um mesmo fenômeno, uma mesma experiência, que é relatada por quase todos os povos e indivíduos de todos os sexos, idades, etnias e religiões, segundo o estudo de antropólogos. Mas a ciência ainda não admite evidências concretas da existência desse corpo espiritual, nem mesmo desse tipo de experiência. Passou por algo parecido ou gostaria de compartilhar sua história? Entre em contato através de nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.